Olá, meu nome é Bárbara e sejam bem-vindos ao canal Evangelho de Deus. Hoje daremos continuidade ao estudo bíblico do livro de Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 16, do versículo 1 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue, como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste essas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justos são os teus juízos. 8. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios, que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. 16. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono dizendo: Está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e as montanhas desapareceram. Versículo 21. Caíram sobre os homens vindas do céu enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. E ouviu João, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus, isto é, os 7 espíritos da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens, que tinham um sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Isto é, nestes homens foram criadas feridas. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouviu-se o anjo das águas, que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que era, e que hás de ser, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos teus santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouviu-se outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O calor do sol era tamanho que queimava até as florestas de toda a terra, e os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas feridas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se,
para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, viu sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande chuva de fogo e granizo, pedras aproximadamente do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga de Saraíva, porque a sua praga era muito grande. Grande cidade é literalmente uma única cidade. Vão se unir as terras e aí, após esse grande terremoto, vão separar de novo. Serão dias difíceis para aqueles que adoram a besta. Ali é onde diz que o reino ficou tenebroso, né? A máscara da besta vai estar ao ponto de cair, porém, vão culpar a Deus por tudo o que estava acontecendo. Eles vão se unir para a grande batalha, e essa batalha é contra Deus. Agora vamos ao capítulo de número 17. Um dos 7 anjos que tinha 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Versículo 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. 9. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder e sua autoridade à besta. 14. Guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E veio ao encontro de João um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, e falou com ele, dizendo-lhe: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Lembra quem saiu das águas? A besta, ela virá da grande Babilônia. E vocês conhecem a grande Babilônia, chamada de a cidade da prostituição nos dias atuais. Nova York.
com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. João foi levado em espírito a um deserto e viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E viu que a mulher estava embriagada do sangue das testemunhas de Jesus. Vendo a João, maravilhou-se com grande admiração. E o anjo lhe disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um já é. O outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela é também o 8º. E é dos 7 e vai à perdição. Uma dica, não é sobre os papas. Nós humanos inventamos cada uma. Nosso problema é relacionar os reis como humanos. São países, nações, que são grandes potências, como é hoje em dia os Estados Unidos, por exemplo. A grande prostituta, muitos sabem quem é. Nova York, a cidade da fornicação. E os 10 chifres que viste são os 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder à autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. E disse a João: As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo, porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que seu reino deem a besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Esse foi o estudo de hoje. Até o próximo vídeo. Tchau!